No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho. Querido vestibulando ou vestibulandos, está chegando o momento de retirarmos, de removermos essa pedra do caminho. Isso não é uma montanha, não é uma rocha, é uma pedra. E você, na hora do vestibular, vai ficar tranquilo, calmo, lembrando de tudo que nós falamos em sala de aula, e eu tenho certeza que você removerá essa pedra com muita facilidade. Vamos fazer rapidamente, relembrar rapidamente aquilo que nós vimos em sala de aula. Portanto, venha comigo, querido vestibulando, e nós vamos observar o período colonial. Período colonial que nós sabemos que vai abranger 3 séculos da nossa literatura, 1500, 1836. Essa data não é taxativa, nós podemos recuá-la para 1822, data da nossa independência política, ou ainda 1808, vinda da família real para o Brasil. Nesse período nós tivemos, nessa época, período colonial, o período de informação, século XVI, o quinhentismo. Lembra que nós falamos aqui, ciclo do pau-brasil. Esse período de informação nós vamos encontrar a descrição da flora, da fauna, do selvagem. Lembrando que nós ainda não tivemos indianismo, o índio é tomado em seu aspecto exótico, pitoresco e etnográfico. É só você lembrar da carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele diz: a maneira deles é serem pardos, maneiras de avermelhados, de bom rosto e bons narizes bem feitos. Andam nus, não estimam coisa alguma para cobrir nem guardar suas vergonhas. Então está falando sobre o aspecto exótico do índio. Nesse período, que nós temos um valor mais histórico que literário, a função predominante de linguagem é a referencial informativa, quem é que pode cair no vestibular? A princípio, ou em princípio, nós vamos falar que todos, mas o Pero Vaz de Caminha, com a carta do achamento, pode ser cobrado. E lembra que o grande nome desse período é o José de Anchieta, que foi poeta, já empregando a função poética, por isso já valor literário. Ele vai usar a medida velha, vocês lembram disso? 5 e 7 sílabas poéticas. Ele fez teatro para colonizar o índio e os colonos, e observe que para pregar a religião para os colonos e catequizar os índios, esse é o grande nome. Escreveu cartas, uma gramática de vocabulário tupi, e pode também ser cobrado no vestibular. Depois, a primeira escola literária que nós tivemos no Brasil é a escola barroca, século XVII, seiscentismo, ciclo da cana-de-açúcar, formação de engenhos, sociedade patriarcal, mão de obra escrava, absolutismo, mercantilismo. Tudo isso nos lembra o aspecto histórico do barroco no Brasil. Primeira escola literária que nós tivemos no Brasil. Aí nós vamos lembrar que o barroco é a arte da Contra-Reforma. Quando nós lembramos que o barroco é a arte da Contra-Reforma, nós lembramos que ele é marcado por uma época de conflitos religiosos. Reforma, Contra-Reforma, Concílio de Trento, Santa Inquisição, atuação vigorosa da Companhia de Jesus. Como foi uma época de perseguição religiosa, o que acontece? Nós vamos encontrar o rebuscamento da linguagem. A linguagem rebuscada, extravagante, o uso exagerado de figuras de linguagem, o cultismo e o conceptismo que vão andar sempre juntos. Jogo de palavras, jogo de ideia. Quem é que pode cair no vestibular do período barroco? O Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que foi poeta sacro, religioso, mostrando a consciência clara do pecado, o pedido de perdão. Foi lírico, mostrando o amor no plano espiritual material. E ele foi satírico, onde ninguém escapou do Boca do Inferno. Ainda fez obra reflexivo-filosófica. É um poeta que pode cair em qualquer vestibular do Brasil. Padre Antônio Vieira, que embora não tenha nascido no Brasil, ele
chegou aqui com 6 anos de idade. Portanto, é um escritor que pode ser cobrado também. Lembra que o seu sermão mais famoso é o Sermão da Sexagésima, pregado em março de 1655 na Capela Real de Lisboa, onde ele mostra toda a sua arte de pregar. Ele vai exortar pregador, pregação e ouvinte. Portanto, é uma pessoa que pode ser cobrado em vestibular. Nós ainda temos aqui nesse período, nós temos o neoclassicismo, arcadismo, neo, novo. Arcadismo, Arcádia, vai te lembrar uma região montanhosa da Grécia Antiga, século XVIII, século das luzes, época do iluminismo, do empirismo científico, do enciclopedismo. Nós lembramos aqui que vão surgir várias pessoas inovando, né, na ciência, na arte, em tudo. Se na escola barroca nós tivemos o rebuscamento, aqui nós vamos ter a simplicidade. Aqui é o setecentismo, é o ciclo da mineração, ciclo do ouro aqui no Brasil, é um movimento que reage contra a escola barroca. A escola barroca foi rebuscada, a escola que é simples, a escola que é clara, é equilibrada. Nós vamos encontrar aqui a natureza, só que vocês devem lembrar que a natureza na escola romântica, ela é expressiva, ela significa e revela. Aqui ela é decorativa, é um cenário artificial parado. As molas mestras da escola são pastoralismo, bucolismo, a mitologia é revalorizado, porque quando nós lembramos do termo arcadismo, nós lembramos da Arcádia mitológica da Grécia Antiga, região habitada pelo deus Pan, né? Então aqui poucas figuras, observe que a linguagem simples em relação ao barroco. Quem é que pode ser cobrado no vestibular? Cláudio Manuel da Costa, o Glaucerte Saturnio, que é o poeta que introduz o arcadismo no Brasil. Lembra que ele volta para Minas Gerais. A pedra, o penhasco, a rocha, o rochedo, é a busca de quê? Do alicerce emotivo na paisagem áspera e rústica de Minas Gerais. Tomás Antônio Gonzaga é popularíssimo, famosíssimo pela sua obra Marília de Dirceu. Essa Marília existiu de verdade, Maria Joaquina Doroteia, ela era muito nova, ele já era de idade, portanto a obra Marília de Dirceu é dividida. Na primeira parte ele está em liberdade, sonhando em viver com a sua pastora, ele está otimista, ele está eufórico, e na segunda parte ele vai para a prisão. Cláudio Manuel da Costa também foi preso. Cláudio Manuel da Costa, ele foi preso pela Inconfidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga também. Então a segunda parte das Liras, ele as escreve na prisão e ele foi exilado, foi mandado para Moçambique. Além de Marília de Dirceu, que é a sua obra lírica, ele foi também poeta satírico em cartas chilenas, criticando o governador da província de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. Carta chilena pode também ser cobrado nos vestibulares, em qualquer vestibular do Brasil, e no nosso caso, mais premente, o Enem. Os poetas épicos do arcadismo principais são José Basílio da Gama, o Termindo Cipílio, que escreveu um epitalâmio para a filha do Marquês de Pombal. Epitalâmio, você lembra que é um poema que ele louva o casamento, fala sobre as núpcias. Escreveu também uma obra falando sobre o negro em simpatia, que é Quitúbia, mas ele é realmente reconhecido pela sua obra Uruguai, onde ele inova, escreve em 5 cantos, versos brancos, estrofação irregular, portanto, é o poeta que pode ser cobrado também. Frei José de Santa Rita Durão não adotou nome Arcade, e a obra famosa dele é Caramuru. Ele segue o modelo clássico camoniano, escrevendo em 10 cantos, estrofação regular, 8ª rima ou 8ª real, vocês lembram disso, e também pode ser cobrado no vestibular. A chance maior é do Basílio da Gama de Quedeira, embora não vamos desprezar a possibilidade dele ser cobrado no vestibular. Isso, queridos alunos, queridos vestibulandos, é o que nós temos do período colonial e que vocês poderão ser inquiridos nessa prova. O meu abraço, boa prova, e eu tenho certeza que vocês sairão muito bem.